Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. Hoje, o tema do nosso vídeo, do nosso canal do YouTube, Universo Esotérico, é planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? Antes de mais nada, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que deem as suas curtidas no vídeo, né? Ativem as notificações para que vocês possam receber as notificações, né? As informações de outros vídeos, né? Inscrevam-se no canal, né? Acima de tudo, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo para que o conceito da doutrina espírita, o conceito das demais doutrinas espiritualistas possam se propagar para o mundo todo, porque esse é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo de quem milita na área espírita, né? Na esfera espírita. O objetivo deve ser um objetivo de todos nós, a divulgação da espiritualidade, independentemente da sua religião. Porque nós não somos matéria, somos, acima de tudo, espírito. Então, conto com a colaboração de vocês, deem seus comentários, sugestão de novos vídeos, né? E abaixo está a chave Pix do nosso canal, para quem quiser nos ajudar para o investimento de novas bibliografias, de novos conteúdos, tudo bem. Quem não quiser também, tudo bem. O meu objetivo, o objetivo da espiritualidade é divulgar os conceitos espíritas, independentemente espiritualistas, né? Independentemente de qualquer religião. Inscrevam-se e compartilhem acima de tudo, pois compartilhar a doutrina espírita, compartilhar a espiritualidade é um ato de caridade. E hoje também, para quem quiser, a minha presença no seu centro espírita, né, na sua casa espírita, no seu templo budista, no seu templo taoísta, no seu templo hinduísta, pode me chamar gratuitamente, eu farei gratuitamente, como se diz por aí, 0800, uma palestra sobre espiritualidade no seu centro espírita, na sua casa espírita, na sua casa budista, na sua casa religiosa. Quem quiser, faça uma palestra também online no seu site espírita, né, para quem quiser a propagação da doutrina espiritualista. Bem, então vamos continuar agora explicando o nosso tema de hoje, planejamento reencarnatório, no nosso canal do YouTube Universo Esotérico. Sabemos muito bem que existe as etapas até a evolução suprema, até a depuração espiritual, né? Nós já vimos aqui no nosso canal que é o umbral, quando desencarnamos, né? Nós estamos aqui sobre essa vida terrena, aqui no planeta Terra, desencarnamos, vamos para o umbral, que é ainda uma fase de apego aos nossos conceitos materialistas. Ficamos ainda aqui absorvidos pelo mundo material, com saudades do mundo material,
ficamos vagando pelo umbral, muitas vezes não sabemos que desencarnamos, continuamos aqui no umbral. Como eu falei, os alcoólatras continuam frequentando os bares, os tabagistas continuam fumando, todos eles através de encarnados, as prostitutas continuam frequentando seus bordéis, porque são pessoas que se apegaram a um lado negativo da vida, então ficam no umbral. No umbral, depois, essas pessoas são removidas, né, por conselho de mentores espirituais, com auxílio de mentores espirituais, para o penumbral. O que é o penumbral? O penumbral são as cidades espirituais, como, por exemplo, o nosso lar. Né? O penumbral são as cidades espirituais, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o nosso lar, como em São Paulo, Nova Alvorada, em que o espírito descansa, em que o espírito repousa, em que o espírito antes é tratado nos hospitais espirituais, entendeu? Das mazelas, das doenças que adquiriu aqui, entendeu? O espírito ele fica zerado, sem doença nenhuma, ele fica com condições, então, confortáveis de habitar o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, esse espírito é levado, é conduzido por mentores espirituais ao mundo espiritual, ao penumbral, às colônias espirituais, conforme o seu grau de evolução espiritual. Lá o espírito descansa, o espírito estuda, o espírito interage com outros espíritos simpáticos, o espírito aprende, o espírito evolui, o espírito auxilia, entendeu? Muitos são destacados para auxiliar outros espíritos no momento do desencarne, né? No momento do desencarne, para avisá-los que já não habitam mais o mundo material, são os espíritos socorristas, entendeu? Que pela sua evolução eles ficam nas vias de grandes, onde ocorrem grandes acidentes, né? Envolvendo veículos, né? São os socorristas, aqueles que levam os espíritos desencarnados, que avisam os espíritos que eles não mais pertencem a esse mundo, mostrando algumas das vezes o seu cadáver, né, no plano material, e o aconselhando a ir com eles para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Então, muitos são socorristas, muitos continuam estudando, né? Muitos trabalham nas próprias colônias espirituais. Nessas colônias espirituais, que é o penumbral, ainda há uma matéria, uma certa matéria, né? Porque nós, como espíritos, ainda nos vestimos, ainda trajamos roupas, né? E é uma matéria plasmada, é uma matéria conforme a mentalidade de cada um. É uma matéria criada pela mentalidade do espírito. Até a comunicação espiritual é telepática, né? O espírito se comunica com o outro telepaticamente. Às vezes você está falando com uma determinada pessoa e pensa numa coisa, essa pessoa pensa a mesma coisa que você. O que é isso? Comunicação telepática espiritual, em que os espíritos se combinaram. Que coincidência! Eu também estava pensando a mesma coisa. Então, essa comunicação telepática espiritual pode existir até aqui na crosta terrestre, enquanto habitarmos a crosta terrestre. É maravilhoso o mundo espiritual, né? Então, a pessoa pensa a mesma coisa que você. Mais uma vez, né? É a comunicação telepática espiritual. Nas colônias espirituais, como por exemplo o nosso lar no Rio, a Nova Alvorada em São Paulo, a comunicação telepática prepondera, é unânime, né, em todos
os espíritos. Os espíritos também evoluem nas colônias espirituais. E nessas colônias espirituais, quando eles atingem um maior nível de evolução, né, um nível considerado não a perfeição evolucionária, não a perfeição, não a depuração espiritual, não o auge do progresso intelectual e moral, mas ele chega a evoluir, porque nós conseguimos atingir o auge da evolução, do progresso intelectual e moral, quando não precisarmos mais reencarnar. Então, nessas colônias espirituais aonde nós encontramos, aonde nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, nós ficamos nas colônias espirituais, né, ou nas cidades astrais, né, ou nas cidades espirituais, entre 50 e 150 anos. De 50 a 150 anos. Mas é um período que passa muito rápido. Não são 150 anos, conforme nós contamos aqui no planeta Terra. Não, na nossa encarnação atual. São 50 anos que passam bem mais rápido. Porque o espírito precisa encarnar. Ele tem que reencarnar até atingir a depuração espiritual, né? Até o espírito se transformar em um espírito de elite, conforme a codificação kardecista. Volto a afirmar aqui que espírito de elite não é um espírito rico sob o aspecto financeiro, é um espírito de magnitude espiritual, é um espírito realizado à luz do amor, à luz da caridade. É o espírito que atingiu o auge do progresso intelectual e moral também. Então, são necessárias as encarnações. Agora, como é feito o planejamento reencarnatório? Vamos ler alguma coisa aqui das codificações, das doutrinas espíritas. A reencarnação é a oportunidade dada por Deus para que os espíritos tenham a chance de se reeducarem, quantas vezes forem necessárias, até alcançarem o aperfeiçoamento moral. Como falamos, é o objetivo da reencarnação, e o objetivo espiritual é atingirmos a depuração espiritual. Não é ficarmos aqui atados à crosta terrestre, ao plano terreno do planeta Terra ou de outros planetas. É não mais utilizarmos mais esse invólucro corpóreo, é nos tornarmos espíritos de luz. Tá? Esse é o nosso objetivo, é o objetivo espiritual. Nós apenas estamos atados a esse plano corpóreo, a essa matéria, porque é necessária para a nossa evolução. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Aqui, o planeta Terra, entendeu? As reencarnações é uma mera passagem. A nossa verdadeira morada é a morada espiritual. É o plano espiritual. Claro, você tem que ter os pés no chão aqui, você tem que saber utilizar das provas e expiações do plano terreno para você se aprofundar, se melhorar. Não é? Então, para você melhorar. Ela sempre traz novas possibilidades de aprendizado, reparação e, consequentemente, evolução. Aprendizado de evolução, as reencarnações. Para que um espírito possa reencarnar, executado um planejamento orientado por espíritos mais evoluídos e que pode ter a participação do reencarnante, desde que esteja equilibrado
para participar do planejamento reencarnatório, visto que, em outros casos, a reencarnação ela é compulsória. O espírito, quando tem uma certa aprendizagem, né, quando aprendeu, quando já vem mais ou menos depurado, né, de outras reencarnações, ele planeja a sua reencarnação com a ajuda de mentores espirituais, com a participação de espíritos mais evoluídos que o auxiliam, né, que nos auxiliam, digamos assim, nos auxiliarão no nosso planejamento. Né? Quando o espírito ele está nas suas primeiras encarnações, ele ainda não tem experiência no planejamento reencarnatório, né? Porque aqui nós não sabemos como isso atua, porque ainda estamos na matéria, mas quando desencarnamos e chegamos a um certo nível de compreensão espiritual nas cidades espirituais, né? Nas cidades astrais, se você tem uma certa evolução espiritual, você irá trabalhar o seu planejamento reencarnatório junto com espíritos mais experientes nesse planejamento. Né? No planejamento reencarnatório, em outros casos, só que em outros casos, né, visto que em outros casos, quando o espírito não tem experiência nenhuma em planejamento reencarnatório ou não sabe como planejar a sua próxima reencarnação, ele simplesmente a sua próxima reencarnação é ditada pelos mentores espirituais que têm toda a nossa ficha, digamos assim, entre aspas falando, de tudo que nós fizemos em outras encarnações. E como podemos, nas próximas encarnações, ser, ou na próxima encarnação ser. Então, essa reencarnação é compulsória. Também a reencarnação é compulsória quando o espírito não quer encarnar. Ele se adaptou àquela vida tranquila e maravilhosa das cidades astrais, né? Como eu volto a falar, também há uma certa matéria nas cidades astrais, há uma matéria plasmada, né? Uma matéria desenvolvida pelas nossas mentes, né? Conforme o nosso grau de depuração, quando os espíritos não querem reencarnar. Então, o que acontece? Eles são compulsoriamente reencarnados. É feita a sua reencarnação compulsória, porque o espírito não pode dizer não quero mais reencarnar, por causa ainda está atado àquela vida maravilhosa das cidades espirituais. Muitos não querem reencarnar, mas tem que reencarnar, porque o objetivo é reencarnar, né? Para que nós possamos alcançar a plenitude espiritual. Aí sim, não haverá mais necessidade de nós encarnarmos. Então é feita quando o espírito não quer a reencarnação compulsória. Então, no planejamento reencarnatório, são decididas questões como a localidade e a região onde ocorrerá a reencarnação, a formação familiar, a estrutura física e o gênero das provas, sempre de acordo com a sintonia que o próprio espírito atrai para si. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio, ou seja, o espírito, na maioria das vezes, escolhe a natureza das provas pelas quais
passará em sua encarnação? Responde o Espírito de verdade. Então, como bem observado aqui, na doutrina kardecista, no planejamento reencarnatório, são decididas questões como a localidade e a região onde ocorrerá a reencarnação. O espírito, sozinho, o espírito poderá escolher, se tiver uma depuração espiritual adequada, ou com auxílio de espíritos mais evoluídos, ele escolhe a localidade. Né? Ele pode escolher a localidade no planeta, ele pode escolher o determinado país e, inclusive, a cidade daquele planeta. Né? Você pode ter nascido no Rio de Janeiro, querer nascer em Nova York, nos Estados Unidos, nascer em Paris, na França, né? Em Roma, na Itália. Então, a elevação espiritual que está ali ajudando no planejamento reencarnatório, eles vão estudar a sua escolha e dizer se você tem condições de nascer nesses determinados países, entendeu? Nessas certas cidades, que são cidades mais evoluídas. Se a sua depuração espiritual tem condições de subsistência nessas localidades. Entendeu? Isso quem vai analisar, quem analisará realmente são os espíritos mais elevados que você. A região onde ocorrerá a reencarnação, a formação familiar, a estrutura familiar, com quem você poderá, com quem você tem débitos familiares em outras encarnações. Né? Você poderá reencarnar o seu irmão de alguma encarnação passada, de séculos atrás, poderá voltar como sua mãe, ou o seu filho de encarnações passadas poderá voltar como seu pai, entendeu? Você que cuidou dos seus pais nessa encarnação, você pode voltar para eles cuidarem de você, até novamente como pais, né? Em uma outra encarnação. Né? Então, eles vão ver esses débitos, essas pendências familiares, né? E normalmente as famílias são criadas no planejamento reencarnatório com base em outras uniões familiares de outras encarnações. Né? Se você tem algum débito, se você não tratou da sua mãe, se não cuidou da sua mãe, se colocou a sua mãe no asilo, se o seu pai no asilo, se essa mãe voltará na próxima encarnação, né? Para que você cuide dela realmente, entendeu? Ou a sua mãe voltará na próxima reencarnação como sua filha, e você como mãe da sua filha, entendeu? Para completar aquele ciclo que foi mal executado numa encarnação passada. Quem vê isso são os planejadores reencarnatórios. Auxiliam você nisso tudo, que eles têm a visão exata de todas as suas encarnações. E o que você tem que fazer, os débitos que você tem que atravessar para que você se depure espiritualmente. Que nada, tudo que você fez no passado será cobrado nas suas próximas encarnações, cobrado. O que eu falo é a nível de evolução encarnatória. Um espírito que você não teve um bom relacionamento numa família passada sua, você voltará na próxima encarnação até ter um bom relacionamento com aquele espírito, né? Pode ser até um fato que você tenha matado, cometido algum homicídio numa outra encarnação. Essa pessoa que você tirou a vida pode voltar aqui para que você cuide dela,
né? Até cuide dela com uma determinada a doença, cuide dela até o final da vida dela, né? Então é necessário. E os espíritos evoluídos sabem disso e eles têm a ciência total do que acontece com as suas encarnações. E você voltará na próxima encarnação a cuidar daquela pessoa até o final da vida dela. Pessoa até que você ceifou a vida numa outra encarnação. Tudo isso é olhado, tudo isso será olhado e observado no nosso próximo planejamento reencarnatório. Né? Então, continuemos. Quero apontar que citei o artigo 258 do Livro dos Espíritos. Eu sempre mostro aqui, é esse aqui, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu recomendo a todos aqueles que amam a doutrina espírita a terem em sua casa, porque é a Bíblia do Espiritismo. O Espiritismo passou a ser reconhecido no mundo todo, através de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. O Espiritismo é considerado a terceira consolação. Então, vamos continuar. Então, o espírito, na maioria, né, dando continuidade à observação do artigo 258, da questão 258 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, e o espírito, ele também, conjuntamente com os mentores espirituais, né, que são espíritos mais evoluídos, eles escolhem as suas provas. Né? Muitas das quais as suas provas são... Por que escolhem as provas? Porque ele tem débito, entendeu? Uma das provas pode ser essa. Um espírito que ele tenha, cometido um homicídio, né, numa encarnação passada, e volta na próxima encarnação para tratar desse espírito, entendeu? Para tratar desse espírito que vem com uma determinada doença, tratar do espírito até o final da vida dele, entendeu? E sobre dor, sobre sacrifício, realmente reencarna pobre, porque para não ter facilidade, para não ter acesso à medicina privada, então ele tem que cuidar, é uma prova que o próprio espírito, às vezes, que tem uma certa depuração espiritual, escolhe, né? E ele escolhe, ele precisa escolher, entendeu? Normalmente, porque ainda é um espírito que irá reencarnar num mundo de provas e expiações, como o planeta Terra, provavelmente, né? E é necessário que ele escolha essa prova para que ele possa evoluir, através do livre-arbítrio. Na reencarnação futura, ele pode escolher tratar desse espírito ou não. Se ele não trata desse espírito que ele matou numa outra vida, que ele, antes de reencarnar no planejamento reencarnatório, o faz, ele burla o planejamento reencarnatório. Ele não cumpre o planejamento reencarnatório. E volta numa outra vida a ter o mesmo espírito, agora sobre um outro elo de parentesco, para que ele possa cuidar daquele espírito. O livre-arbítrio pode fazer com que o espírito cumpra ou não o seu planejamento reencarnatório. Então, se ele quer sair dessa roda de samsara, encarna, desencarna, para pagar esses débitos de outras vidas, aquele espírito que ele, quando encarnado, ele matou numa outra vida e agora não quis tratar dele, né? Ele precisará, numa outra encarnação, ele vai reencarnar e ou será obrigado, aí até compulsoriamente, né? Porque aquilo se tornou um karma para ele.
não cumprir o seu planejamento reencarnatório. Então, naquela outra vida, ele vai ter que cuidar dessa pessoa, até se depurar espiritualmente. E é necessário. Veja como Deus é maravilhoso, veja como o mundo espiritual ele é fascinante. Porque o objetivo do mundo espiritual é nos depurarmos, é acabar com esses débitos do passado, desses erros que tivemos, grotescos que tivemos no passado. Nós não merecemos a imortalidade, nós não merecemos a vida eterna com débitos do passado. Nós não podemos merecer a vida eterna, a eternidade, com um peso nas costas de termos matado alguém e não cuidarmos desse alguém em outras vidas. Então, nós vamos reencarnar, a chamada roda de Sansara, reencarnar, até depurarmos esse débito que nós tivemos com essa pessoa na outra vida. Deus é maravilhoso. Deus nos ama, acima de tudo. Então, através do livre-arbítrio que é a natureza divina que Deus nos concedeu. O espírito, no planejamento reencarnatório, ele pode escolher a prova de riqueza, né? Ele pode ser rico ou pode ser miserável, ele pode viver com malfeitores ou conviver com vícios. Ele vive com a responsabilidade do sucesso ou a responsabilidade da queda. Em cada uma das provações será o próprio indivíduo, a depender da força moral com que ele enfrente cada uma das situações no decorrer da sua vida carnal. Sua força moral que ele adquiriu em outras vidas e a força moral que ele adquirirá naquela encarnação devido às provações. Veja como é maravilhoso. Pense bem como há a plenitude da justiça divina nisso. Se você pensar bem, se você meditar, você vai ver que Deus é maravilhoso, que a depuração espiritual é a melhor coisa do mundo, para nós não voltarmos aqui no planeta Terra. O espírito não quer mais ocupar esse corpo. O espírito quer a imortalidade. Agora, nós temos que merecer a imortalidade da alma, entendeu? Nos transformarmos em espíritos imortais, sem débitos nenhum. E por isso a reencarnação faz necessário para que nós possamos aprender com as reencarnações, para não precisarmos mais disso. Entendeu? Porque o espírito não gosta de estar encarnado nesta matéria, por mais linda que seja a sua matéria. Por mais lindo que seja um homem, por mais linda que seja a mulher, o espírito sempre prefere a espiritualidade, a imortalidade da alma. Ele está aqui, a gente está trajado desse invólucro corpóreo para cumprir aquele planejamento reencarnatório e para a gente se depurar. Né? Mas não gostamos de estar aqui. Nosso espírito, ele quer a imortalidade. Ele compreende a existência das reencarnações e compreende a sua necessidade. Na grande maioria das vezes, salvo os casos de compulsão, a reencarnação compulsória. Né? Então, ele pode escolher a prova da riqueza, ele pode escolher ser rico numa determinada encarnação, se merecer, mas é ser rico para ajudar o seu semelhante. Entendeu? Porque se você não ajudar, for rico e se entregar a prazeres mundanos, a bebidas, a compra de carros importados, imóveis, pelo mundo afora, ter mulheres pelo mundo afora, e não ajudar o seu semelhante, você pode, numa outra encarnação, ter que ajudar o seu semelhante aí como pobre. Porque foi lhe dada a oportunidade, foi lhe dada a essência pela mentoria espiritual, pelos mentores espirituais, pelos espíritos mais elevados, a oportunidade de ser rico. Você reencarnará como rico em Dubai. Você reencarnará como um sheik árabe.
mas eu quero ver o que você vai fazer em prol da humanidade. Aí a pessoa planeja a sua encarnação e não cumpre a sua reencarnação. Chega aqui, acha que mereceu ser rico, então não pode fazer absolutamente nada pelo seu semelhante. Aquela pessoa desencarna, aquele sheik árabe desencarna, e depois vai cumprir uma outra encarnação, vai cumprir a sua próxima reencarnação numa comunidade do Rio de Janeiro, numa comunidade de São Paulo, no interior mais penoso do Nordeste brasileiro, ou da África, e ainda assim será obrigado a ajudar o seu ser humano. Agora como pobre. Agora como pobre. Lhe demos a oportunidade como rico, você nada fez. Agora como pobre você vai ter que fazer. Se não fizer, você voltará na próxima reencarnação para ajudar o seu semelhante. Você reencarnou como rico, foi aprovado o seu planejamento reencarnatório de vir como rico, mas com a seguinte condição, que a sua riqueza fosse voltada para a construção, para o progresso intelectual e moral do ser humano. Você não fez, pode voltar como pobre e com o débito de continuar ajudando os seres humanos. Pense nisso. E a prova da riqueza, a prova da miséria, para que você possa, numa outra encarnação, ser rico, mas sempre ajudando os seres humanos. Você deverá conviver com malfeitores. Olha, o caso aí da faixa de, né, da faixa de Gaza, né? Quantas, o bem convivendo com o mal, né? Lá se sabe, né? Tipo, esse tipo de pessoa, esses malfeitores, venham com o intuito de aprendizado daqueles que estão lá, daqueles que são sobreviventes e até aqueles que desencarnaram. Olha o aspecto entre Rússia e Ucrânia, né? Olha o aspecto aqui nosso, do Estado da milícia brasileira, né? Então, você convive com malfeitores para você se aprofundar espiritualmente e melhorar espiritualmente. No livro Nascer e Renascer, de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele diz que há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pessoas, de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. E há quem rogue penúria buscando aprender como se deve agir na fartura. Há quem suplique doenças no corpo para valorizar a saúde e há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos dos quais se faz devedor. Emmanuel, no seu livro, que eu aconselho, Nascer e Renascer, ele assim diz: há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde. Numa encarnação que ele não valorizou a sua saúde, na próxima ele suplica passar por uma determinada doença para curá-la ou até desencarnar com ela, para que ele possa valorizar a sua saúde. E há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos dos quais se fez devedor. Um médico, por exemplo, uma enfermeira, né? Um médico, uma enfermeira que salvam vidas, né? Eles vêm com esse dom, olha que maravilha, eles vêm com esse dom espiritual de valorizar, de dar assistência aos enfermos dos quais se fez devedor. Entendeu? Muitas das vezes ele não assistiu
assistiu pessoas da sua família, não assistiu outras pessoas. Então o espírito, ao desencarnar, frustrado, combalido com aquilo, ele diz, não, por favor, mentoria espiritual, mentores espirituais, espiritualidade evoluída, deixe-me voltar, deixe-me reencarnar como médico, deixe-me reencarnar como enfermeiro, como enfermeira, como médica, para que eu possa salvar vidas e ficar a vida inteira da minha próxima reencarnação ajudando essas pessoas. Bem, como você não ajudou as pessoas que deveria ajudar na próxima vida, nós, mentores espirituais, acatamos o seu desejo. Nós, mentores espirituais, daremos a oportunidade de você ser médico, de você ser médica, de você ser enfermeiro, de você ser enfermeira. Né? Há quem se proponha a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor perante o próprio destino. Ou seja, é através das diferentes provações que enfrenta na carne que o espírito encontra o caminho pelo qual se aperfeiçoará e avançará na escala espiritual, sendo a reencarnação a oportunidade que permite que ele possa vencer as suas más inclinações e exercitar as virtudes que germinam dentro de si. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa a nossa estrada, a depuração espiritual, nos transformarmos em um espírito imortal. Há também o fato da escolha de certas provações para que você possa reduzir o número de encarnações durante séculos. Né? Eu vou aqui dar o meu exemplo. Eu sou deficiente físico, né? Tenho artrose em ambos os joelhos, mas já fui portador de osteogênese imperfecta, né? Que era conhecida como a doença dos ossos de vidro. Eu tive 8 fraturas de fêmur durante toda a minha vida. Sempre convivi com dor, né? Indo aos hospitais, com um auxílio espiritual maravilhoso de meus pais, né? Que agora estão no penumbral, nas cidades espirituais, evoluindo espiritualmente. Mas sempre fui uma pessoa satisfeita, sempre fui uma pessoa alegre, estudei direito, fui aluno de direito, me tornei advogado, né? Trabalhei no município como advogado, advoguei de forma particular por muitos anos, por cerca de 10 anos, né? Ingressei agora no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Viajei o mundo todo, conheço várias capitais do mundo todo, conheço várias capitais do Brasil, entendeu? Então, sempre de forma alegre, sempre de forma satisfeita, e aqui estou eu, resignado, resiliente, ajudando vocês a conhecer ainda mais sobre o mundo espiritual, ajudando a conhecê-los, propagando a espiritualidade mundo afora, entendeu? Essa minha resiliência, essa minha alegria, que também existe nos paralímpicos, que ficam satisfeitos e alegres, muitos amputados de membros superiores, membros inferiores, continuam na sua trajetória vitoriosa e trazer glórias para ele e para a humanidade. Exemplo que eles dão, que nós damos à humanidade. Provavelmente nós não fizemos tanto mal em outras encarnações para merecermos tudo isso. Mas como a visão espiritual é diferente da visão material,
que, como eu falei, o nosso objetivo é a depuração espiritual. Então, o que nós fizemos? Nós escolhemos essas provas, expiações, esses sofrimentos, essas dores, para que nós possamos reduzir em séculos as nossas encarnações. Então, meu espírito escolheu esse hábito de vida, esse modo de vida, essa vida. Meu espírito planejou essa reencarnação com essas provas e expiações e foi aceita pelos planejadores espirituais, pelos mentores espirituais, para que eu possa reduzir em séculos as minhas encarnações. Então eles aqueceram. Ok, você passará por esses momentos de dor e sofrimento para que você possa reduzir em séculos as suas encarnações. Não só no meu caso, como no caso desses paralímpicos. E todos nós somos felizes e alegres. Não reclamamos, aceitamos a nossa condição, aquilo que eu peço a você, meu irmão, meus irmãos, que aceitem a sua vida como ela é, entendeu? Pois você planejou a sua encarnação. E nunca desista de nada, porque desistir de alguma coisa significa romper o seu planejamento reencarnatório e voltar numa próxima vida para cumprir aquilo que você descumpriu. É isso aí, meus irmãos. Sempre acabo me alongando. O nosso tema é rico, é vastíssimo, mas sem ter ser o mais sucinto, né, embora já passe aí de 46 minutos de vídeo sobre o planejamento encarnatório. Mas o mundo espiritual, ele possui uma cultura vastíssima, uma doutrina vastíssima, maravilhosa. É a única forma de compreendermos o nosso depois, a vida além de tudo, né? Então, pessoas, eu espero, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, do mundo encarnado e do mundo desencarnado, que porventura estejam aqui apreciando esse meu humilde resumo sobre planejamento reencarnatório. Né? Eu sei que existem espíritos aqui com o intuito de aprender, né? E também para vocês no mundo desencarnado, que para terem uma breve noção do momento do seu planejamento reencarnatório. Então eu agradeço a todos que estejam aqui, espíritos desencarnados, me protegendo, porque eu sei que estão. É isso, o tema de hoje no nosso vídeo, planejamento reencarnatório. Vão até o YouTube, curtam o vídeo no YouTube, porque o nosso canal, ele precisa, se não conseguir ouvir tudo, porque é longo, eu sei, quase 50 minutos de vídeo, pelo menos visualizem, entendeu? Parte do vídeo, para que o nosso universo, curtam. Se não quiser ouvir, curtam pelo menos, vão até o YouTube, curtam o vídeo no YouTube, entendeu? Porque o nosso canal não precisa de visualização nas outras redes sociais. Porque nas outras redes sociais eu apenas anuncio os vídeos. Então eu não preciso de visualizações no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu preciso de visualizações e curtidas aqui no YouTube, no nosso canal Universo Esotérico. Espero que tenham gostado, deem seu like, inscrevam-se no canal, ativem os sininhos, ativem as notificações para vocês receberem novos vídeos, comentem à vontade, deem sugestão de vídeo, compartilhem, escrevam e compartilham, inscrevam-se e compartilhem acima de tudo. Porque divulgar a doutrina espírita, divulgar a espiritualidade de um modo geral, é um ato de caridade. Estou com a minha chave Pix, volto a ressaltar, para quem quiser nos ajudar, para quem não quiser, tudo bem. Curtam o vídeo, mas curtam bastante, compartilham, que eu preciso de visualizações no YouTube.
eu e todos vocês, amantes da espiritualidade, eu e uma gama de médicos, advogados, juízes, eu preciso, nosso canal, os canais do Divaldo Franco precisa, do Laércio da Fonseca precisa, do Haroldo Dutra, nosso juiz de Minas Gerais, precisa. Então, compartilhem os vídeos. E quem quiser me ver, volto a ressaltar, eu como palestrante no seu centro espírita, na sua casa espírita, no seu templo budista, no seu templo taoísta, no seu templo hinduísta, eu estarei lá participando 0800, gratuitamente, quem quiser um pouco das minhas observações do mundo espiritualista. É isso aí, gente. Vamos ao YouTube, tema maravilhoso de hoje, enriquecedor, tá? Sobre planejamento reencarnatório do nosso canal Universo Esotérico. É isso aí, minha gente. Namastê, muita paz e muita luz.